e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, para juntos fazermos a leitura da Palavra de Deus. Hoje, dia 26 de novembro, domingo, e nós estamos lendo o livro de Daniel. E hoje ficamos de ler a data e a autoria. Vamos lá. Antes de começarmos, eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e todos deixem aí uma mensagem bem legal para nós nos comentários. Vamos à autoria e data de Daniel. O livro é tradicionalmente atribuído a Daniel, um jovem da nobreza de Israel, que o escreveu durante sua estada na Babilônia, entre 606, ano em que foi levado ao cativeiro por Nabucodonosor, a 535 a.C. Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, pertencia ao Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, formada pelas tribos de Judá e Benjamim. Devido ao fato de o povo ter abandonado a Deus, ele enviou seu juízo sobre a nação. Os caldeus vieram contra ele, e Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a nova potência mundial em ascensão. Nabucodonosor fez 3 incursões sobre Jerusalém. Em 606 a.C., levou os nobres, dentre eles Daniel, e os vasos do templo. Em 595 e 97 a.C., levou mais cativos, incluindo o profeta Ezequiel, segundo Reis 24:8. Em 586 a.C., após 18 meses de sítio, Babilônia saqueou Jerusalém. O povo foi arrancado da cidade santa e o templo destruído. Tudo isso fazia parte da disciplina de Deus para conduzir seu povo ao arrependimento e cumprir o seu propósito para com aquela nação. Daniel escreveu aos exilados a fim de encorajá-los a permanecerem fiéis naquele ambiente idólatra e lhes garantir que no tempo devido Deus faria o seu povo retornar para Jerusalém, a cidade santa. Há fortes evidências internas da autoria de Daniel, como o fato de seu nome ser citado 13 vezes na primeira pessoa do singular. No capítulo 8, de 1 a 7, no capítulo 13, versículo 19 e versículo 27, no capítulo 9, do versículo 2 ao 22, e no capítulo 10, de 2 a 5. O testemunho mais contundente, porém, vem do Novo Testamento, em que o próprio Jesus atesta a autoria e a autenticidade profética de Daniel. Compare Mateus 24:15 com Daniel 11:31 e 12:11. Trecho em que Jesus faz referência à abominação assoladora predita pelo profeta. O livro foi escrito em hebraico com trechos em aramaico, o idioma oficial da Babilônia. Vamos para a leitura. Daniel, capítulo 2, do versículo 24 até o capítulo 3, versículo 30. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse. Leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do sonho. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi o meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros.
Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo de seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo de seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele, haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Como ferro misturado com barro, ele terá um tanto de força da força do ferro. Algumas partes serão fortes como ferro, mas outras serão fracas como barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e seu significado é certo. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar este segredo. O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes
magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro, quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servirmos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro ao rei que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar, e o 4º homem se parece com o filho de um deus, com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários
os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado, nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Linda essa história, né, gente? 1 Pedro 4, versículo 7 ao capítulo 5, versículo 14. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não sejam por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas, se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? E, se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto,
Humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as expectativas pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça, aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhe envia saudações, e também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vocês que estão em Cristo. Terminamos 1 Pedro. Salmo 119, 81 a 96. Estou exausto de tanto esperar por teu livramento, mas depositei minha esperança em tua palavra. Meus olhos se esforçam para ver tua promessa se cumprir. Quando me consolarás? Mesmo enrugado como uma vasilha de couro na fumaça, não me esqueci de teus decretos. Até quando terei de esperar? Quando castigarás os que me perseguem? Os arrogantes que não seguem tua lei abriram covas fundas para me pegar. Todos os teus mandamentos são confiáveis. Protege-me dos que me perseguem sem motivo. Quase acabaram comigo, mas eu não abandonei tuas ordens. Por teu amor, preserva minha vida. Então continuarei a obedecer teus preceitos. Tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Tua fidelidade se estende de uma geração a outra, duradoura como a terra que estabeleceste. Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço de teus planos. Se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Jamais me esquecerei de tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado tuas ordens. Embora os perversos fiquem à espreita para me matar, meditarei em teus preceitos. Percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para teu mandamento. Provérbios 28, 15 e 16. O governante perverso é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge ou o urso que ataca. O governante que não tem entendimento oprime seu povo, mas o que odeia a corrupção tem vida longa. Encerramos nossa leitura por hoje. Gostaram do final ontem? Não tem de novo não, mas vamos nós. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o meu também, em nome de Jesus, amém. Filipenses 4, 8. Gente, tá aí uma sugestão para vocês que quiserem participar desse final. Gravem você falando esse final com o seu celular deitado, tá? Gravem você falando este versículo decorado com o endereço no final, Filipenses 4, 8, e mande para mim, eu coloco aqui no final pra gente. O que vocês acham? Vamos encerrar o ano, cada um mandando a gravação do final. Finalmente, irmãos, tá? Ok? Conto com você, hein?
Vamos então aos aniversariantes deste dia 26 de novembro. Temos aqui, de Rondonópolis, o Fernando Soares, a Natália Martins de Tuiutaba, o Paulo André de Tesouro, a professora Gracilde Silva de Tesouro, Paulo Coimbra de Primavera do Leste e a Juliana Assis de Anápolis. Os dois Paulos aqui, né? Os dois Paulos, e eu acho que o Fernando também, hein, que está em Rondonópolis, não tenho certeza. Mas os dois Paulos é certeza. Foram meus alunos lá em Tesouro. Por incrível que pareça, eu só com 2º grau fui professora de português, geografia e inglês lá em Tesouro. E o Paulo Coimbra, mais o Paulo José, foram meus alunos, o Paulo André, desculpa, foram meus alunos lá. Teve um Fernando que foi meu aluno, eu não tenho certeza se é esse. Mas é isso aí, gente. Vamos ler agora, né, os comentários aí dos nossos comentaristas do canal. Pena que não são todos que deixam aqui os comentários, mas eu gosto muito desse momento de ler aqui os comentários. A Leila Leal está dizendo: segunda já postaremos nossos cartões, se Deus quiser. Amém, Leila. A Cleusa: glória a Deus, Senhor Deus é justo, bom e maravilhoso. Amém. A Selma Dutra: Deus abençoe a todos do nosso canal e sustente a cada um. Amém. A Leila deixando aqui o coraçãozinho dela e um foguetinho aqui. Salatiel: Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. E os seus corações. A Elza: bom dia a todos nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, Elza. A Luana: bom dia, graça e paz. Deus abençoe nosso dia, cheio de corações para todos. Ficou lindo nossa congregação afiada em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Ela colocou o 13 aqui, mas não foi, né? E a Selma, mais uma mensagem: graça e paz a todos do nosso canal. O povo de Deus é lindo demais. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, disse a Hilda. Salmo 119, 68. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos. Nós sabemos que muitas vezes o Senhor não responde às nossas orações como oramos. Ao decorrer dos tempos, percebemos que Ele responde da maneira dele para o nosso bem. Tudo o que o Senhor faz é perfeito e maravilhoso. Amém. Que verdade, hein? E a Lídia: Deus abençoe essa congregação de Portelândia. Amém, Lídia. Brigadão aí. Tô sentindo falta aqui da Eliene. E da Carmen Lúcia. O que foi feito da Carmen Lúcia? A nossa irmã Adélia, né, de anteontem, do dia 24, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus. Tô sentindo falta aqui da nossa Carmen Lúcia, mas ela avisou antes, né, que se ela falhasse é porque a internet lá não está bem, né? Vamos orar então pelos nossos aniversariantes e pelos pedidos aqui. Nós temos uma bênção, né, para compartilhar sobre o nosso querido aqui, que nós estamos orando, Ananias, né? Tio da nossa irmã Eliene. Ele, graças a Deus, já foi para casa, né? Para a glória de Deus aí, ele está em casa. E nós estamos orando aqui pelo servo de Deus, o nosso querido irmão, pastor reverendo Manuel, né? Manuel, gente, eu vou falar bem rapidinho, que hoje eu já falei demais também. O Manuel, ele era de Tesouro, né? Quando eu pastoreei lá, né? Pastoreei entre aspas, né? Quando eu fui evangelista lá. E ele foi enviado por nós para o IBEL. Depois do IBEL ele foi para o campo, do campo ele foi para o seminário, do seminário ele voltou para o campo, depois foi para Belo Horizonte e agora está no Chile. Ele ele teve um probleminha no ouvido, parece, não estou lembrando agora, depois eu vou procurar direitinho os detalhes, se foi no nariz, ou se foi no ouvido,
ou se foi na garganta. Eu sei que ele teve um probleminha, na verdade, que se estendeu para o ouvido, tá? E aí, com isso, deu uma paralisia, né, Salatiel? O Salatiel que mandou para mim. Deu uma paralisia, ele tá com esse lado aqui paralisado, a boca deu uma entortadinha. Depois eu vou colocar aqui para vocês uma foto dele, para vocês estarem orando por ele, tá bom? E orem por ele, ele é um pastor que está missionário lá no Chile, junto com sua esposa Natália e com seus 2 filhos, né? Vamos orar então. Ó Deus grandioso, maravilhoso, Deus tremendo, Deus que nos fala ao coração por meio da sua palavra, agradecemos ao Senhor por lê-la todo dia, por tê-la, Senhor, em nossas mãos com facilidade, que podemos, ó Deus, ainda com muita liberdade, ler a palavra do Senhor e poder distribuir essa leitura com muitas pessoas. Oramos, ó Deus, que essa bênção chegue a muito mais pessoas ainda, em nome de Jesus. E oramos também com alegria pela vida do Fernando Soares, da Natália Martins, do Paulo André, da Gracilde Silva, do Paulo Coimbra e da Juliana Assis, que estão fazendo aniversário hoje. Obrigada, Senhor, por estas vidas. Continue a abençoá-los grandemente. Conceda, ó Deus, muitos anos de vida, alegria, paz e muita prosperidade para eles em nome de Jesus, Pai. Que muito amor seja entregue a eles também nesse tempo em que o Senhor permitir que eles vivam e que todos possam buscar o Senhor em primeiro lugar e servi-lo com dedicação e inteireza de coração. Em nome de Jesus, Pai. Oramos também, ó Deus, clamando pela libertação do Aleph Augusto, do André Moura e do Leandro Dias. Que o Senhor, ó Pai, entre com a tua provisão, com tua boa mão e liberte-os, ó Deus, das cadeias que os prendem em nome de Jesus. Continuamos intercedendo pela Suelen, pela total recuperação dela, bem como da Carmen Lúcia. Oramos também pela Neia, pela sua reabilitação. Clamamos pela missionária Helena, para que o Senhor, ó Deus, cure totalmente a tua serva. Também oramos pela Mineia, pelo Nelson, pelo reverendo Ronaldo Lidório e pela Alessandra, que estão com câncer, porque cremos no Senhor Deus curador de toda doença e de toda enfermidade. Por isso oramos também pela Luciana Comitre, que está com doença degenerativa, e a Cida Moura, que está com doença autoimune, para que o Senhor, ó Deus, cure as tuas servas em nome de Jesus. Oramos também pelo teu servo Manuel, para que ele seja curado, ó Deus, desse problema facial, que ele volte, ó Deus, totalmente sem sequela nenhuma. Rogamos as bênçãos do Senhor para o Oswaldo, que precisa, ó Deus, grandemente da cirurgia nos seus olhos para catarata. Também pela Creuza, que precisa de cirurgia no seu joelho. E também para que o Senhor renove suas forças e a transborde de alegria do Senhor. Que a filha dela, Camila, possa voltar para casa o mais rápido possível, em nome de Jesus. E que o Senhor dê vigor, ó Deus, à dona Domingas, ao Senhor Porfírio, à dona Antônia, à dona Maria Hilda, à dona Cotinha, à dona Florips, em nome de Jesus, fortalecendo-as para a honra e glória do Senhor. Somos gratos ao Senhor pela bênção na vida do Ananias, que voltou para casa, Pai, recebeu alta. Que não haja intercorrência mais nenhuma, Senhor, com relação a essa cirurgia, em nome de Jesus. Oramos pela Santinha, para que o Senhor a abençoe nesse tempo, desse tratamento que ela está fazendo. Oramos também pela Cida Albino, ó Deus, pelo tratamento que ela está fazendo, para que o Senhor, ó Deus, a sustente, para que o Senhor a fortaleça, para que o Senhor dê sabedoria à tua serva, em nome de Jesus. Rogamos também, ó Deus, a tua bênção para a vida da Eliene, a Eliene de Portelândia, para que o Senhor a abençoe grandemente, curando ao Deus de todo mal, e que ela possa, ó Deus, ter uma vida saudável na presença do Senhor. Também oramos pela Selma, o Luiz, o Eliezer e a esposa, eu e o Geraldo, que precisamos de cura e das bênçãos do Senhor para os tratamentos que estamos efetuando. Oramos também para que o Senhor fortaleça a tua serva Eliane Cordeiro
e o filhinho dela, Samuel, que ele possa, ó Deus, servi-lo com alegria, buscando em Ti, ó Deus, sempre, sempre, sempre o consentimento para aquilo que ele deseja fazer. Oramos também para que o Senhor console a Marluce e a Célia, confortando-as, ó Deus, pela perda de seus filhos. Rogo, ó Deus, que o Senhor leve paz para Israel, Palestina, Ucrânia, Síria, Iêmen, Etiópia, Sudão. E para que o Senhor, ó Deus, intervenha no nosso país com justiça, porque a sua justiça é justa. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Continue abençoando o nosso canal e que ele seja um canal de bênção a todos que aqui se inscreveram e os que são inscritos, em nome de Jesus. Amém. Conto com a sua participação para o final da leitura do versículo. Deus é justo e bom. Vamos?